você está no Universo da História. De novo, antes de começarmos, queria ter aquele papinho com você. Você que gosta de história, que gosta dos temas que estamos conversando aqui, que gostaria de conhecer um curso de história na universidade, venha falar conosco, venha falar comigo. Deve estar aparecendo aí para você o meu telefone e o telefone também da coordenadora do curso, a professora Viviane. Você às vezes tem curiosidade em conhecer como é que é. Venha dar uma conversada com a gente, ligue, venha, nós deixamos você assistir uma aula, você vai participar do curso e vai ver o que você acha. Venha com a gente. Ah, e outra coisa, não esqueça de se inscrever no canal, né, de colocar lá as suas impressões, o que você gostaria de ver, coloque lá nos seus comentários, dê um like para nós, por favor, e nos ajude a divulgar o canal aí pelas pessoas que você conhece. Por favor, nos ajude a levar adiante. Contamos com você. E bom, hoje nós vamos conversar sobre medievalismo, né? Vamos conversar sobre medieval, o período medieval. E eu estou aqui hoje com um grande amigo, né? Um grande amigão que está aqui comigo. Satisfação. E por favor, se apresente, cara. Bom, eu sou o professor Matheus e um dos pilares da minha formação, o principal deles, foi aqui na Universidade de Tuiuti do Paraná, né? Eu pude aprender muito aqui. Depois eu segui com a minha formação na Universidade Federal do Paraná, com mestrado, doutorado. E hoje atuo como professor, tenho meu primeiro livro publicado aqui. Ah, por favor, mostra o livro. Que é para ser o primeiro de muitos, né? Que justamente eu abordei o período medieval, né? Que é uma área pela qual eu sou apaixonado. E eu busco aliar através de um estudo interdisciplinar. Isso é uma coisa muito importante, né? Na história, que é unir a música com a história, com a literatura, unir outras áreas do conhecimento. Hoje, né? é uma coisa muito importante na educação, né? Você que é professor, você que é aluno, né? Hoje uma coisa muito importante na educação é a interdisciplinaridade, né? Você trabalhar com diferentes áreas, isso é muito importante hoje. E às vezes você fica pensando, história só consegue trabalhar com sociologia, ou com geografia, ou com filosofia. Não, você tem as mais diferentes áreas que podem trabalhar juntas. Inclusive, você que está fazendo sua prova de vestibular ou se preparando para o Enem também, o Enem, por exemplo, que é uma prova interdisciplinar, aonde você vai ter numa mesma questão diferentes áreas, e isso é muito legal. Inclusive, você já viu a gente aqui no canal fazendo isso, misturando diferentes áreas e conversando sobre os mais diferentes assuntos, justamente nessa ideia de interdisciplinaridade, porque hoje é o ponto fundamental. Nós não podemos mais pensar na educação como caninhos, né, separados. A gente tem que pensar na educação, como, às vezes eu gosto de comentar, como aquele grande gavetão que você tem embaixo da cama, né? Você abre aquele gavetão e joga tudo lá dentro. E tudo fica misturado. A educação e o conhecimento deveria ser assim, com tudo misturado, interagindo, né? Estando relacionados. Isso é conhecer, isso é aprender. E essa coisa de a gente dividir o conhecimento é uma coisa bem atual, porque até o homem medieval, ele tinha essa visão mais holística do conhecimento, essa visão de que as áreas estão interligadas, né? A música está junto com a matemática, não são coisas que estão separadas, né? Separadas. Exatamente. Nós, historiadores, a gente só tem a enriquecer a ciência histórica assim, de dialogar com outras áreas, né? Exatamente. Dialogar com o direito, né? Até esse próprio programa aqui que está no YouTube é um diálogo que existe, né, de departamentos diferentes, né, de comunicação, rádio, televisão, com história. Exatamente. Então, quanto mais as áreas dialogam entre si, acho que mais o conhecimento tem a ganhar, né? Exato. E isso é uma coisa que nos proporciona a Universidade Tuiuti do Paraná, que nos proporciona esse espaço, a gente pode interagir com diferentes áreas. Me diz uma coisa, e falando em interdisciplinaridade, você faz aí uma relação interdisciplinar entre a história e a música, né? Primeiro, de onde veio o interesse sobre a música e, mais especificamente, a música medieval? Olha, eu sou historiador por formação, mas também por paixão, né? Desde criança... Dizer, né? Todos nós somos meio apaixonados. Quando eu era criança eu já pegava já os livros lá em casa para folhear, mas também ouvia as músicas, né? Nos filmes e tudo mais. E, através da minha pesquisa de mestrado, eu pude aliar essas duas áreas, né? Então, comentei para você sobre o livro, né? Até a gente falou um pouco rapidamente. O livro em si, ele é voltado para todos os estudantes de história medieval, né? Eu comento um pouco sobre esse estudo interdisciplinar ali no livro, que é um método importantíssimo, né, para a história, mas o foco dele é na historiografia, né, na produção da história.
Mas a minha paixão de música ela não fica de lado em nenhum dos meus trabalhos. Isso não tem como. Inclusive, a maior parte dos convites que eu recebo é pelo lado musical, porque isso é um diferencial, né? E acho que cada historiador vai ter o seu diferencial, né? Vai escolher uma área que gosta mais e vai trazer algum conhecimento para enriquecer. Então, eu tenho a carreira universitária como professor e aluno, mas a paixão pela música vai estar sempre me acompanhando. E, já que você tocou no instrumento, apresente para os nossos inscritos que instrumento é esse, como ele funciona, como é que você o descobriu? Esse aqui é um instrumento musical que tem origem na Idade Média e ele é muito interessante porque ele tem um timbre, né, diferente. Eu acho que o timbre é um fator muito importante quando a gente vai estudar outros estilos musicais, seja através da etnomusicologia, seja através da musicologia histórica, né? E o timbre curioso dele foi o que me chamou a tentar obtê-lo, né? Ele foi toda uma jornada. Eu sempre comento que foi um desafio muito grande eu conseguir ter o instrumento, mas foi justamente por causa da questão do timbre, porque você pode gostar de música medieval e tocar no violão na sua casa, mas não vai ter o timbre, né? Que é o som característico. E é importante que você aí escute um pouco desse instrumento. Tá indo aí para você agora. Escutou? Espero que você tenha gostado. Mas vamos continuar. Você estava falando sobre a questão da música e como você descobriu esse instrumento. Exatamente. Eu descobri ele através de pesquisas, né, a respeito de música medieval e descobri um luthier que fabricava esses instrumentos. Eu pedi para ele fabricar um e trouxe para o Brasil. Então, não existe ninguém no Brasil que fabrique esse instrumento. Se alguém quiser depois obter, pode entrar em contato comigo, que eu passo o contato dos Não, já deve estar aparecendo embaixo aí o teu e-mail, tudo direitinho pro pessoal. Exatamente, Facebook. Eu tenho uma página no Facebook, inclusive, que é voltada para o ensino de história, né? Então, lá eu posto artigos e vários materiais. Joia, ótimo, sensacional. Mas eu queria um pouquinho... Ele espirrou, pessoal. O professor também espirra, vocês percebem? Isso aí vai aparecer agora em preto e branco, porque tem um sacana que faz a edição, que tudo ele coloca em preto e branco. E ele, claro, vai... Não pensa que esse teu espirro vai sair. Tentando segurar a limite. Ele vai colocar, eu tenho certeza. Mas tudo bem, isso você descobriu. O professor também espirra. Inclusive, ele pensou que eu ia cortar. Não vou cortar. Vai ficar pra ele aqui, ó. Dá uma pausa. Não tem problema. Mas me diga uma coisa, cara. E eu sei também que você é um apaixonado, assim como eu sou, né, pela história da Península Ibérica, né? E que vamos e venhamos, né? Às vezes as pessoas não têm noção do quanto é interessante a história da Península Ibérica, né? Ela é uma história rica. Eu diria até que na história medieval, na história da Europa, eu considero a história mais rica, porque você tem ali um encontro de diferentes civilizações, de diferentes culturas, né? E é algo sensacional. Você começa
Começa não, né? Mas podemos aí pegar um papo que seria uma influência interessante na questão da música também, quando nós temos a entrada dos muçulmanos em 711 na península, né? E toda a influência que os muçulmanos trarão. Isso sem considerar que antes nós já tivemos ali gregos, nós já tivemos fenícios, né? Os próprios celtas, né? São os povos que vão estar ali presentes também. Você tem diferentes influências. E é importante perceber o seguinte, apesar dos Pirineus, né, e os Pirineus deveriam representar de uma certa forma a barreira entre a península e o restante da Europa, mas no final das contas não representa tanto, né? E você vai ter um contato ali e no final das contas a Península Ibérica, onde hoje nós temos Portugal e Espanha, é uma região de encontros, né? De encontro das culturas que vêm através do Mediterrâneo, que vêm através do norte da África, mas também da própria Europa, concorda? Exatamente, e essa cultura chegou para nós, né, através dos grandes descobrimentos, né, como são chamados. Exatamente. É bem interessante saber que na carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele vai narrar a viagem deles aqui até o Brasil, ele conta nessa carta que o primeiro instrumento musical europeu a ser tocado nas terras brasileiras foi a gaita de fole. Então eles desceram e tocaram a gaita de fole, que na verdade é um instrumento romano, né? Sim. Que originário, né? Depois ele vai se espalhar por toda a Europa. Então os portugueses desceram, né? Pegaram uma gaita, provavelmente o modelo da gaita galega, né? Que é muito tradicional, muito tocada, e fizeram a sua música. Os índios gostaram, dançaram, enfim. É o que está registrado nessa fonte histórica, que é uma fonte importantíssima, né? Exato. Para a história do Brasil. Então nós não estamos desconectados dessa rica cultura, né, que você falou, da cultura judaica, islâmica. Exato. E cristã. E a música que eles acabaram de ouvir, né, e daqui a pouco vão ouvir mais um pouquinho de música também, é uma música de influência céltica, né, profundamente céltica. Olha, isso é um tema bem delicado, mas eu fico muito feliz de poder até esclarecer um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. Bom, o termo música celta, na verdade, é um selo comercial, um termo comercial. Mais comercial do que qualquer criado coisa. Agora, no século XX, XXI. Então, nós, como historiadores... Seria mais correto dizer medieval, talvez, então? Olha, Ou nem não, isso também? Não. Nem isso também? Não, também. Porque a música celta, em si, ela reúne diferentes culturas. Então, você pode falar música tradicional da Irlanda, música tradicional da Escócia, por exemplo. Sim, porque no final das contas foram as regiões aonde os celtas estiveram, Sim. né? E Exatamente. o próprio termo, assim, até vai ter que voltar a estudar a história antiga para ver de onde que surgiram esses povos, vão ter que analisar a cultura material, que vai ser principalmente na região ali onde hoje nós conhecemos a França. Foram nomeados pelos romanos, né? Sim. Foram nomeados pelos romanos. Na verdade, os povos da Gália, sim, na verdade, são celtas, mas foram nomeados gauleses pelos romanos. E nós vamos ter vestígios de alguma cultura material dos celtíberos, né? Isso, que é um povo que ocupou o norte ali da Península Ibérica, nós podemos encontrar alguma coisa. Só que a música que eu toquei hoje, eu toquei um conjunto de cantigas que chama-se As Cantigas de Santa Maria. Uhum. Então é um conjunto de música bem específico, de uma realidade bem específica, um recorte muito bacana, que vai justamente mostrar pra gente essa... Eu gosto de chamar de confluência de três culturas. Isso, porque ótimo, quando a gente fala influência, a gente supõe que os árabes influenciaram a música na Península Ibérica, mas na verdade a cultura deles veio de encontro. Eu acho que é a melhor palavra mesmo, Sim. É a confluência mesmo. Acho que como vários rios que confluem e fazem um rio, um terceiro rio, né? Um terceiro rio. Então a gente vai ter, no século XIII, que é o período que eu estudo, eu me especializei, né? E eu toquei algumas cantigas desse período, nós vamos ter então essa confluência de diferentes culturas, inclusive da cultura do norte dos Pirineus, né? Que é o chamado movimento trovadoresco, que vem da Occitânia, ali da região do sul da França, dos provençais. Então, essas cantigas que eu toquei vão refletir pra gente um pouco dessa confluência dessas três culturas, dos instrumentos que os árabes trouxeram, como, por exemplo, o alaúd, que vem do al-ud, que significa madeira árabe, com as cantigas de amor, que são as cantigas que vieram do amor cortês do norte da Europa, ali da Europa Central, também da França, com as carjas moçárabes, que eram aqueles habitantes da Península Ibérica que criaram uma nova forma de fazer essa poesia provençal. Então, você viu a diferença, a confluência de diferentes culturas
que é traduzido Eu tenho através da que música. terminar este vídeo, este bloco, com você. Mas eu queria que antes você falasse sobre uma coisinha bem importante, para depois a gente continuar na semana que vem. Você está preparando uma viagem, né? Esse é um Por recado favor, muito fala importante. sobre essa viagem que vai interessar o pessoal aí. Eu falo para os alunos em sala de aula sobre cultura, sobre castelo, sobre as catedrais, né? As catedrais medievais e catedrais góticas são uma coisa maravilhosa, né? E eu tento explicar para os alunos em sala de aula como a Idade Média, longe de ser a Idade das Trevas, na verdade, como os renascentistas colocavam, ela é uma idade de muita luz, muitas cores. Só que eu acho que nada melhor do que ensinar aos alunos os próprios castelos e nas próprias catedrais. No local mesmo. No local. Então, a história se constrói aí. Né? Exatamente. Então, a gente tem um projeto muito bacana, vinculado à iTecne e tudo mais, que é levar os alunos para esses castelos e para essas catedrais para ter aulas lá. E essa viagem vai acontecer agora. Até eu vou te confessar agosto. uma coisa. Nós sabemos que não devemos tocar nos lugares, né? A gente vai, tem lá a plaquinha de não toque e tudo mais. Mas o sangue do historiador fica fervilhando para tocar naquela parede. Naquela parede que tem milênios de história. A gente passa anos estudando, quando a gente tem a oportunidade de estar lá. E é diferente, essa viagem a gente chama de expedição cultural. Porque quando a gente faz uma viagem turística, a gente vê as coisas de uma maneira superficial. E às vezes o guia turístico, ele tem um conhecimento mais mistura um pouco, até anacrônico às vezes. Então, viajando com o historiador, ainda mais com certificado de 120 horas, a aula, é um curso de extensão realmente. Então, vou deixar o flyer aqui para vocês darem uma olhada, o link também. Deixa tudo né? Aqui embaixo está o link. Quem quiser mais informações, né, entre em contato conosco, participar dessa viagem. Espero que o professor... deixa eu só confirmar para o cara que edita. Aqui embaixo está o link. Vamos embora. E vai ser muito bacana, porque a gente, como historiador da Idade Média, a gente se emociona, né, quando a gente viaja para esses lugares. Sim. E sabe o poder da emoção no processo de aprendizado. Se você não se emociona, você não aprende. Não, né? E o lugar é diferente de qualquer coisa. Você estudar sobre algo, mas você conhecer o lugar sobre o qual você estudou, é fenomenal. Muitos dos entendimentos que às vezes você não tem, por conta que aquilo está contado num livro, você está vendo... Você encontra muito dos entendimentos na hora que você chega lá, que você vê determinadas distâncias, que você vê determinada geografia do lugar, arquitetura, aparência, né? arquitetura. Você começa a entender uma série de coisas que estavam ali, armazenadas como conhecimento, mas não como entendimento do todo. O lugar, conhecer o lugar faz toda a diferença. Né? Então, convido todos a participarem desse curso incrível, né? E estamos à disposição sempre para tirar dúvidas. Uma satisfação estar aqui hoje e o assunto vai longe ainda. Vai longe. E nós vamos continuar no próximo vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Volte com a gente no próximo vídeo, hein? Estaremos aqui conversando mais sobre cultura medieval, sobre música medieval e aquilo que você gosta, né? Conhecimento. E não se esqueça, até o agora também é história. Tchau, tchau!